Pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa aqui no podcast da mineração, nesse novo formato que nós estamos conversando sobre uma solução. No programa passado, vocês viram sobre a importância dessa gestão de carreira da consultoria da nossa amiga Carla. E lembrando que o podcast da mineração ele é patrocinado pela Dassault Systems, né, uma empresa multinacional aí nesse segmento de software de mineração, de outras também áreas. Carla, vamos conversar aqui um pouco sobre essa gestão de carreira. Novamente, muito obrigado aí pela sua participação e parceria. Estou super à disposição aí, muito feliz e honrada de estar aqui com você hoje, falando sobre um tema que eu estudo e me dedico durante muitos anos aí da minha carreira. Carla, então vamos começar aqui metendo o pé na porta, como a gente diz, né? Sim. Explica para nossos ouvintes qual a importância de fazer uma gestão de carreira. Bom, Johnny, primeiro ponto, né? Nenhuma faculdade, nem universidade ensina para gente esse processo de gestão de carreira. Então, a gente termina o nosso curso e já saímos desempregados e numa competição muito acirrada, né? Inclusive com os nossos colegas da faculdade. Então, eu falo que a carreira, ela inicia realmente, né, quando a gente está na faculdade, primeiro porque aqueles colegas de turma deixam de ser colegas e passam a ser contatos, networking, pessoas com quem você vai contar durante o restante da sua carreira. E como é que você faz isso? Né? A partir do momento que você estudou com a pessoa, você conviveu, você sabe os pontos fortes daquela pessoa, aquela pessoa vai trabalhar, às vezes, numa indústria, numa empresa, ou num negócio, num serviço que você gostaria de trabalhar. Então, é muito importante que essas conexões, o processo de olhar para o futuro, o processo de olhar para esse networking comece enquanto você estiver na universidade, porque só assim você vai começar a consolidar. Vamos pensar juntos aqui. Quando a gente está na universidade e a gente ainda não está trabalhando, né, em uma empresa, às vezes o estágio está super legal, mas a gente ainda não está oficialmente contratado, a gente não sabe o que esperar dali para frente. E eu falo o seguinte, Johnny, todo contato é importante para o futuro. Por que isso? Porque lá na frente você pode marcar um café, as pessoas vão se lembrar de você, você pode ligar para saber como a pessoa está e contar um pouco de como você está fazendo o seu processo profissional, ou um curso legal que você está fazendo, ou aí numa mudança de trabalho. Eu falo o seguinte, o network é importante, aquele network que você pega o telefone, você liga para a pessoa e ela sabe quem é você. Não adianta eu ter uma agenda cheia de contatos e esses contatos não me conhecerem. E para que eles me conheçam, eu preciso estar ligando, contando, né, os passos que eu estou dando, para que no futuro, quem sabe, um colega desses precisa de uma pessoa com o meu conhecimento, com a minha experiência, com a minha formação e pode me indicar para uma oportunidade profissional. Então, eu digo o seguinte: a universidade, mesmo uma pós-graduação, tem gente que emenda, né, a universidade numa pós-graduação, são lugares importantíssimos para fazer networking, que vai ajudar a gente no futuro. E às vezes não é nem para o emprego, às vezes é uma informação que você precisa. Vamos dizer que você está numa empresa e precisa de uma informação para ajudar num processo. Liga para uma pessoa que é conhecida. Agora, isso só vai acontecer se você tiver as portas abertas. Cara, excelente, realmente. Eu lembro também do tempo de universidade, que eu tenho amigos até hoje, alguns que eu não reencontro, né? Mas tem o LinkedIn para reunir a gente até ficar vendo o crescimento dos nossos amigos, né? Mas aí vem uma pergunta, né? Que acho que muita gente aqui que escutou deve estar se questionando. Como é que, então, eu começo uma gestão de carreira? Como é que eu faço isso? Tem alguma receita, algum padrão para seguir? Ó, o que é a carreira, né? As pessoas confundem um pouco a carreira com a profissão. Profissão, eu vou levar a minha profissão de psicólogo para o resto da minha vida. Agora, carreira é o que eu tenho, o que eu começo a trabalhar, vinculado ou não, desde o início, de quando eu começo até quando eu paro. E eu não estou falando de aposentadoria, eu estou falando quando você para. Porque muitas pessoas se aposentam e continuam trabalhando e elas continuam mantendo a sua carreira. Então, carreira é um ciclo de vivências, de oportunidades, de experiências, de aperfeiçoamento profissional, e isso tudo vai te consolidar na carreira que você escolheu, né? E com a profissão que você escolheu. Então, para iniciar esse processo, e a gente está falando para um público aqui
aí, que realmente está iniciando a sua profissão, iniciando a sua carreira profissional, o primeiro ponto é começar a pensar assim, a partir do momento que você está, nos próximos 2 anos, o que, que você vai fazer para poder consolidar a sua carreira? Então, ok. Antes de fazer esse passo a passo, primeiro ponto é um bom currículo, né? A gente precisa ter esse currículo. O currículo é uma carta, como se fosse um cartão de visitas, né? Uma carta de apresentação. É ali que conta a sua história. E muitos profissionais, muitos estudantes falam assim, Carla, mas eu não trabalhei, né? Como é que eu vou montar este currículo se eu não tenho experiência? E aí eu quero compartilhar com você, Johnny, o seguinte: uma vez eu atendendo um executivo, ele falou assim: olha, Carla, estou precisando de um profissional que tenha pelo menos uns 23 anos de experiência em manusear controles de equipamentos com automação. Aí eu falei, 23 anos? Não, bom, então a gente vai precisar de uma pessoa bem experiente. Ele falou, não, eu quero uma pessoa nova, 24, 25, 26 anos. Eu falei, mas como é isso? Ele falou, porque, Carla, todo menino joga videogame. Então, esses meninos têm muita habilidade em videogame. Esses meninos têm muita sensibilidade. Como era para fazer, manusear um braço, né, automatizado à distância para organizar os equipamentos, ele precisava de alguém que tivesse sensibilidade na mão. A partir dessa conversa, Johnny, eu identifiquei o seguinte: toda e qualquer experiência vale para um currículo e vale para você contar coisas e mostrar suas habilidades e seus conhecimentos. Então, às vezes, o jovem, ele não teve um emprego formal, e ainda não começou o estágio, mas ele pode ter ajudado a mãe ou o pai a pagar uma conta em casa, ele pode ter ajudado num pequeno comércio em casa, e isso tudo vira experiência, né? Eu conheço um colega que ele ajudou o irmão numa pequena construtora, ele ajudava à noite para estudar de manhã. Isso tudo é experiência, é sinal que a pessoa tem disciplina, é que ela quer trabalhar, que ela tem essa energia para o trabalho. Então, primeiro, um bom currículo começa contando as suas experiências. Quem já fez um estágio vai colocar informações do estágio, né? Vai detalhar. Lembrando, um bom currículo hoje, ele não fala sobre as atividades em si, e sim quais os resultados que você alcançou, o que você aprendeu, se você deixou algum legado na empresa por onde você passou. Isso são os que o recrutador hoje observa nos currículos. Então, um bom currículo, ele, mesmo que a pessoa não tenha muita experiência, precisa contar um pouco dessa história. Se a pessoa não tem experiência nenhuma, zero, não fez estágio, não teve essa oportunidade de ter alguma experiência, conta sobre projetos e trabalhos que se envolveu na sua graduação, ou mesmo no ensino médio, às vezes participou de um trabalho voluntário. Conte um pouco sobre isso. Algumas escolas têm aquelas empresas júnior, né, que dá oportunidade para os alunos. Conte sobre isso. Aulas, às vezes você vai dar uma aula gratuita, conte sobre isso. Então, é pensar exatamente quais experiências você viveu até o momento e que você pode compartilhar isso de uma forma estruturada e profissional dentro de um currículo. Tendo esse currículo, óbvio, né? E a gente vai falar que precisa se conectar com o LinkedIn. O LinkedIn hoje é uma rede profissional. Eu brinco que é assim, não existe profissional hoje sem LinkedIn, apesar de eu conheço algumas pessoas que falam ainda não tem. Eu falo, mas está precisando ter. Por quê? Porque ali é onde os recrutadores estão de olho nos principais talentos. E, às vezes, nem toda empresa precisa de pessoas com um nível de experiência tão profundo. Às vezes, a empresa está buscando profissionais júniores que estão saindo da faculdade e precisam realmente precisam do conhecimento, mas não precisam da experiência. Vão aprender essa experiência na empresa. Vou dar um exemplo, vou dar 2 exemplos, né, rápido. Tinha um rapaz que ele queria muito fazer estágio, já estava na época do estágio, ele não conseguia fazer estágio. Falei, e seu LinkedIn como estágio? Ele falou, não tem. Eu falei, vamos fazer. Fizemos o LinkedIn dele numa segunda-feira. Na sexta-feira, um banco o identificou, o chamou para uma entrevista. Na quarta-feira da semana seguinte, ele já estava com o estágio.
a partir do LinkedIn. Ele não tinha experiência nenhuma, ele está ainda na faculdade, mas conseguiu esse estágio. Então, acho que esse é um excelente exemplo. Acontece isso com todo mundo? Não, mas se você não se jogar, não experimentar, não vai acontecer, porque o recrutador não vai te achar. Eu gosto de brincar o seguinte, Johnny, eu sou da época do jornal, né? Então, domingo, meu pai comprava o jornal, eu ia ler os anúncios de emprego no jornal. Hoje em dia, nós não temos isso. É o LinkedIn e alguns sites que disponibilizam vagas, que, por mais que eu acredite e direcione as pessoas também, é importante a gente ter muita atenção. Infelizmente, a gente tem tido algumas empresas que não são idôneas, então, tem golpes, como qualquer ambiente digital, a gente tem que ter atenção. Mas eu sugiro um bom currículo, um bom LinkedIn, para você ter essa dupla dinâmica aí trabalhando juntos. E o terceiro ponto é a networking. A gente já falou isso, né, na pergunta anterior. Mas é muito importante a gente lembrar que todos e todo mundo pode ser nosso networking importante, inclusive a família. A família é importante até para a gente falar assim: olha, você terminou um curso que foi legal, comente lá no grupo da família. Gente, olha, eu queria contar novidade, terminei o curso tal, olha que legal, a partir de agora, se tiver alguma vaga aí com essa necessidade, vocês podem contar comigo e podem me indicar. Acontece que a gente não sabe exatamente quais os amigos todos os amigos da nossa família. Pode ser que ali também surja a oportunidade de indicação para alguma oportunidade de trabalho. Eu falo o seguinte, né? Minha mãe, muito, muito simples, ela fala assim: a gente não sabe se o mudo não falar, a gente não vai saber o que ele precisa. Isso significa o seguinte: nós ficarmos mudo, nós não vamos, de fato, conseguir expor as nossas habilidades, o que a gente tem de bom, o que a gente está fazendo, se formando, e é muito importante que a gente compartilhe. Então, essa é a base para a gente começar uma boa carreira. E o segundo, de novo, né, pensar há 2 anos. Em 2 anos, o que você gostaria de fazer? Como você gostaria de estar em 2 anos? Que tipo de experiência, que tipo de vivência você gostaria de adquirir? E é muito importante planejar. Algumas pessoas não acreditam muito no planejamento, mas eu sou suspeita de falar que se quando a gente planeja, coloca foco, direciona as nossas ações em direção ao que a gente quer, o universo conspira a favor, sabe? Muitas coisas aconteceram na minha vida a partir do momento que eu coloquei foco. Eu queria muito fazer uma coisa, alcançar um objetivo, e de repente uma porta se abriu para que esse processo acontecesse de um formato mais simples. Porém, é preciso trabalhar, é preciso dedicar. Eu falo que carreira, ela tem uma transpiração aí que é preciso a gente seguir para que as coisas aconteçam. Falar um pouquinho de uma história agora, né? Que você falou um negócio muito interessante, Carla. São 2 coisas que na sua conversa eu me identifiquei muito. Uma com essa questão de carreira. Eu me lembro que quando, faltando 1 ano e meio para me formar, eu vi que já faltavam 3 semestres, ou eram 2 semestres, se eu não me engano. Eu fazendo lá, colocando minhas disciplinas e pensando, cara, daqui a 1 ano eu estou formado. O que é que vai acontecer? O que é que eu quero realmente? Eu conversando com meus amigos, muitos dizendo, eu quero um emprego. Eu digo, não, mas não é só querer um emprego, o que é que vai vir para a gente? Será que eu vou estar preparado? Aí, naquele tempo, lá em 2005 para 2006, quando eu estava perto de me formar, não tinha LinkedIn, ou se tinha, não era tão popularizado. Eu comecei a conversar com outros alunos que já tinham saído, às vezes eu conseguia, não tinha também redes sociais, tinha o Orkut, antigo Orkut, finado Orkut. Aí eu entrava e conversava com ele, tu está trabalhando, como é que é aí? Aí um me disse que... Aí foi quando eu estava perto de conseguir um estágio, foi quando eu descobri que importante era o Excel, que eu achava que era uma coisa... não, mas Excel como? Nível avançado, cara. Não, você ser um bom operador, você transformar uma planilha numa solução, você saber escrever bem, porque tem muita gente que fala, digita e-mail muito errado, alguns tentam ser formal demais. Aí eu comecei a observar que não eram coisas assim muito distantes, né? Que às vezes eu pensava, vou aprender um software das galáxias, mas não, era aprender aquilo para depois ir galgando, né? E Executar outra coisa bem, né? exatamente, outra coisa que eu me identifiquei muito no que você falou foi a questão de dizer assim, mas eu não sei nada, eu não fiz nada. Aí eu me lembro também desse ano, fui conversar com a psicóloga da universidade e falei para ela, digo, olha, mas é porque eu estou me formando,
eu já fui bolsista, mas acabou. Aí foi quando ela perguntou, então vamos conversar. A gente conversou umas 4 horas. Aí eu me lembrei de quando eu era técnico em informática, me lembrei das coisas que eu fazia antes mesmo de ser técnico em informática, eu já tinha sido digitador. Ele começou a enumerar, eu falei, cara, será que eu fiz isso tudo mesmo? E muitas coisas assim que são pessoais mesmo. Eu falava, olha, eu já organizei um jornalzinho na escola. Ela, coloca, você organizou um jornal na escola. Coloque que você já fez, organizou uma apresentação aqui na sua escola, aqui na universidade. Isso tudo conta e numa conversa com o recrutador, isso faz toda a diferença, não é verdade? Porque a gente, nessas pequenas ações, é possível observar se a pessoa tem organização, se ela engaja as outras pessoas, como ela trabalha em equipe. Então, assim, tudo é importante. Às vezes eu vou conversar com um jovem, ele vem falando exatamente isso, mas eu não tenho nada, eu vou colocar o que nesse currículo? Aí você falou de bolsista. Para você ser bolsista, provavelmente você participou de um processo de seleção. Então, só esse processo de seleção, você já pode colocar no currículo que você foi selecionado a partir de uma seleção para uma bolsa X%, porque isso mostra que você, de alguma forma, o que você tem de conhecimento, de habilidades, de atitude, gerou valor, pode gerar valor para alguém e para uma empresa, e essa empresa te selecionou por conta disso. Então, a gente não pode descartar nenhum tipo de experiência. Eu acho que tudo que a gente faz na vida é possível da gente registrar de uma forma estruturada e profissional. Carla, então quem está escutando aqui a gente já entendeu essa questão de gestão de carreira. Mas, tipo, um profissional que está escutando a gente, que já está trabalhando ou pensa também em progredir na carreira, como é que esse profissional pode criar uma gestão de carreira eficaz para ele? Olha, Johnny, sabe uma coisa que acontece às vezes com a gente que está há muito tempo no mercado, a gente vai ficando um pouco acomodado. E essa acomodação leva a gente eu falo que é assim, a baixar o olhar, né? Então a gente começa a olhar só para aquele mundo que a gente vive, para aquela empresa que a gente vive, para aquele cenário, para aquela rotina. E de um dia para a noite pode acontecer alguma coisa e pode mudar toda a estrutura da nossa vida. Então, a empresa pode, por exemplo, fechar e precisar desligar as pessoas. E a gente, naquele momento, ou ela pode precisar fazer uma redução, enfim, a empresa pode acontecer e todos nós estamos nesse barco, né? Qualquer empresa pode desligar um profissional, assim como qualquer profissional pode pedir desligamento. Eu falo que é um casamento. Então, a gente precisa estar preparado. E eu tenho atendido algumas pessoas que foram desligados recentemente e que, infelizmente, não cuidaram do seu networking durante o processo de trabalho, não cuidaram da sua imagem profissional, não cuidaram do seu currículo nem de fazer conexões. Então, eu falo para as pessoas que estão no ambiente de trabalho, né, que estão trabalhando, usem o seu cargo, o nome da sua empresa a seu favor de maneira ética. O que é isso, né? É você começar a se conectar com as pessoas que fazem a mesma coisa que você. Então, vamos dizer que eu, né, sou psicóloga, trabalho de RH. Eu estando numa empresa, trabalhando na área de RH, eu vou me conectar com profissionais de RH de outras empresas, começar a contar para eles um pouco do que eu estou fazendo, ouvir o que os outros estão fazendo, começar a aproximar relações. Se um dia eu for desligada, minimamente as pessoas me conhecem, já tem uma referência, eu posso ligar, elas vão atender, eu posso falar, olha, aconteceu uma situação, agora estou no mercado, estou em busca de oportunidades, se te aparecer alguma coisa aí, lembre-se de mim. Se a conexão for fortalecida, elas vão lembrar de você minimamente para te indicar um processo de seleção. Então, acho que o networking fortalecido durante o trabalho é muito importante, muitos profissionais esquecem disso. Bem como esquecem de atualizar o seu currículo. Eu pedi o currículo, né, para um profissional essa semana, ele me mandou um currículo com 8 páginas, desde quando ele era técnico, e tá tudo bem, mas a gente não tem mais currículo de 8 páginas. Um currículo hoje, ele é no máximo 2 páginas. Alguns profissionais que têm aí cerca de 25, 30 anos, a gente acaba colocando em 3 páginas, porque é uma experiência muito longa, mas mesmo assim, sempre que eu posso, eu coloco um currículo, ajudo a construir currículos de 2 páginas. Por quê? O recrutador tem de 6 a 10 segundos para bater o olho e saber se o seu currículo é adequado para aquela vaga. Ela não vai ler um currículo de 8 páginas.
Precisa ter uma primeira página bem resumida, bem objetiva, para que ela possa bater o olho e falar: opa, deixa eu terminar de ler esse currículo. Aí sim você coloca as outras informações. Mas antes disso, tem que ter uma boa introdução ali que chame a atenção dos profissionais. Então, um currículo atualizado o tempo inteiro, ajusta, arruma, melhora o português, né? Essas coisas de como a gente fala com o outro através do currículo muda. Hoje em dia as pessoas falam muito de storytelling para contar a sua história. Então, tem que fazer um pouco da jornada do herói, né? Que a teoria do storytelling fala para a gente. Mas é importante manter o currículo atualizado. A gente nunca sabe quando alguém vai pedir o currículo para a gente. Por isso que ele tem que estar atualizado. E é muito deselegante alguém te pediu o currículo e você fala assim: eu preciso aí de uns 2, 3 dias para poder atualizar. Você pode perder uma oportunidade por conta de 2, 3 dias, né? Parece pouco tempo, mas às vezes no mundo do recrutamento isso é muito tempo. Então, network, currículo e LinkedIn. LinkedIn, diferente do que as pessoas pensam, não é currículo. LinkedIn é relacionamento e conexões. Então, curta, comente, siga as pessoas que você gosta, que são referências para você, faça comentários nos posts, comentários, né, adequados nos posts que são divulgados, porque é importante, a pessoa vai te notando, poxa, né, olha, o Johnny está aqui, toda hora comentando e tal, e isso é importante, né, você vai aproximando. Eu brinco que LinkedIn também é um pouco parecido com namoro, ninguém chega já falando assim, vamos casar, né? As pessoas primeiro vai, namora, manda flores, chama para ir de cinema, vai jantar, para depois você fazer uma proposta um pouco mais, né, profunda para o outro. LinkedIn é a mesma coisa. Ninguém sai mandando currículo no LinkedIn. Isso não é uma prática boa, primeiro, porque se as pessoas mandam currículo para o LinkedIn sem uma estratégia por trás, quem recebe o seu currículo e não tem vaga com aquele perfil vai jogar fora. Seu currículo ele não vai para um banco que depois um dia a pessoa vai buscar, não vai mesmo. Então, o currículo ele tem estratégias para mandar. Então, primeiro você tem que fazer uma conexão boa, começar a fazer interações com as pessoas, sejam recrutadores ou mesmo pessoas do mundo organizacional, né, de empresas que você gostaria de trabalhar. Aí, depois de um tempo, né, que você mandou flores, já chamou para jantar, já mandou tudo, você pergunta, né? Tipo, olha, admiro demais essa empresa, né? Como é que eu posso mandar um currículo para participar de processo seletivo? Nunca mandando um currículo direto. E aí, se a pessoa falar assim, entra no site, é entrar no site, não adianta mandar o currículo. A pessoa falar assim, manda para mim, é o melhor dos mundos, né? Aí você manda o currículo. Se ela falar, manda para fulano, dá o e-mail, ou como chegar a fulano, manda para fulano. Mas não mandem currículo assim direcionado, porque isso não tem um resultado eficaz. Então, eu acho que tendo esses 3 pilares aí, eu acho que esse caminho começa, né? Mesmo o profissional que já tem experiência, é preciso que ele tenha, que eu chamo isso daí, eu gosto de chamar que é check-in profissional, né? Porque a pessoa tem o check-in de viagem, é a mesma coisa para a profissão. Você tem que ter currículo, LinkedIn e um network aquecido. Carla, estamos chegando aqui ao fim desse bate-papo, aliado ao vídeo passado, tenho certeza que todo mundo vai entender o que é a solução. Então, fala um pouco sobre sua consultoria, sobre a página que você tem lá no LinkedIn. Convida todo mundo para participar, por favor. Olha, todo mundo pode me encontrar nas redes como Carla Santos Carreira. Em todas as redes, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, todas as redes eu estou como Carla Santos Carreira, Carla com K. Então, nessas minhas páginas, eu divulgo com frequência dicas, né, sobre carreira, LinkedIn e relacionamentos, né, networking, porque isso tudo, para mim, eu trabalho com isso há mais de 28 anos, com pessoas, com desenvolvimento humano. Então, isso tudo para mim, durante esse período, eu fui percebendo o quanto que as pessoas precisam de orientações. Se a gente olhar o LinkedIn, teve uma pesquisa recente, cerca de 8% dos profissionais do mercado de trabalho usam o LinkedIn com frequência. 8%. É muito pouco.
Então, mantenham o seu LinkedIn ativo, comente, conversem, eu estou lá à disposição, me mandem perguntas, eu adoro responder perguntas, né? Quando normalmente eu faço um vídeo ou um podcast como esse, as pessoas me mandam perguntas, eu gosto de responder porque eu acho que isso ajuda no relacionamento, né? Afinal de contas, a gente tem que fazer o que a gente fala, né? Esse é o primeiro ponto. E hoje eu atendo para organização de currículo em LinkedIn, então eu tenho hoje um produto sobre isso, onde as pessoas me contratam para que eu ajude que elas façam essa organização de currículo em LinkedIn. E também tem uma consultoria de carreira, onde eu ajudo no planejamento no planejamento e organização da carreira, justamente para que a pessoa possa direcionar o seu percurso aonde se quer chegar, né? E porque na minha vida tudo que eu alcancei profissionalmente foi através de um planejamento. Para mim é muito forte isso. Quando a gente foca, a gente consegue direcionar nossa energia, as ações para alcançar os objetivos. E eu estou à disposição. Quem quiser bater um papo, basta me conectar aí nas redes, me chamar no privado aí que a gente agenda. Te agradeço demais, Johnny, oportunidade única aqui de estar aqui conversando, compartilhando um pouco da experiência, do que eu vejo também, né, as pessoas de uma forma geral um pouco perdidas às vezes, de entender como acessar esse mundo organizacional, mas eu acho que com planejamento e dedicação tudo pode acontecer. Eu te agradeço muito aí pelo convite. Quem agradece somos nós aqui do podcast da mineração. Tenho certeza que muitos aqui dessa nossa área de mineração devem ter se identificado. Pessoal, procure a Carla lá no LinkedIn, nas principais redes sociais, né? E, Carla, novamente, o podcast está de portas abertas para você. Tá certo? Até a próxima. Tenho certeza que a gente vai bater mais papo. Tá ok? Vamos conversar sim. Muito obrigada, Johnny. Tá ok. Pessoal, lembrando de não sair sem deixar aquele like, se inscrever aqui no canal, no LinkedIn também. Lembrando que nas próximas semanas, aí no dia 26 de maio, teremos o Interconnected Mine Experience aqui no podcast da mineração. Será a mega live da mineração. Carla, você está convidada a participar também, tá? Você e seus ouvintes, tá ok? Lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Dassault Systems. Deixar o link do site deles e das redes a descrição. Carla, novamente, muito obrigado. Até a próxima. Tchauzinho, gente. Obrigada.